Olá pessoal, seja bem-vindo ao Segurança Simplificada, muito prazer, eu sou Caio Ronan e estamos de volta trazendo mais uma questão de segurança do trabalho voltada para concursos públicos. Essa aqui é mais uma questão lá do nosso e-book com 350 questões de SST, lembrando aqui que a NR18 não tem muitas questões ainda, porque a redação dela é nova, então não tem muitas questões NR18 com esse novo texto da norma, tranquilo? Então eu estou trazendo essa questão que foi elaborada por mim mesmo, para que você consiga se atualizar a respeito dessa norma que é super importante para concurso público. Ela não cai em concurso público, viu? A 18 não cai, ela despenca em concurso público. Então vamos lá, vamos resolver mais essa questão logo depois da vinheta. Agora sim, vamos ver o que diz essa nossa questão número 18.7, ou seja, a questão 7 da NR18. Diz assim, ó, julgue as assertivas abaixo segundo a NR18. Coloque V para verdadeira e F para falso. Vamos ver. A nossa primeira assertiva diz que nas bordas da escavação deve ser mantida uma faixa de proteção de no mínimo 1 metro livre de cargas, bem como a manutenção de proteção para evitar a entrada de águas superficiais na cava da escavação. Olha que informação legal, 1 metro livre de cargas nas bordas da escavação, e está certíssimo. A nova redação da NR18 traz sim esse texto, é um texto muito interessante, por quê? Porque além de ser um critério de segurança interessante para as instalações, questão de deslizamento desse material que fica na borda para dentro do talude, dentro da escavação, o que acontece? A norma ainda estabelece um parâmetro quantitativo. Então, cria-se um padrão de segurança quantitativo. E quando eu falo de padrão de segurança quantitativo, eu estou falando que o examinador nada de braçada em cima desses números que tem dentro das normas. Tranquilo? Então não esqueça, 1 metro é a distância que tem que ficar livre de cargas ao redor, ali nas bordas da escavação. Portanto, nossa primeira assertiva está correta. A nossa segunda assertiva diz o seguinte: as escavações com profundidade superior a 1,50 m devem ser protegidas com taludes ou escoramentos definidos em projeto elaborado por profissional legalmente habilitado e deve dispor de escadas ou rampas colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergência, uma saída rápida dos trabalhadores. Olha aqui, uma assertiva muito bonita, né? Um texto bem legal. Só tem um probleminha aqui nessa assertiva. Olha, quando fala aqui que deve ter um projeto elaborado por profissional legalmente habilitado, tá correto, muito correto. Fala também que deve dispor de escadas e rampas. Muito bem, muito bem. Justamente que em caso de emergência a pessoa pode sair com mais facilidade, deve ter escadas ou rampas. Porém, essas duas determinações, tanto da elaboração aqui do projeto pelo profissional habilitado quanto a questão das escadas, ambas as orientações servem para escavações com profundidade superior a 1,25 m. É isso mesmo, 1,25 m. Não é 1,50 m. Portanto, apenas aquele número logo aqui no início da questão é que está deixando nossa assertiva falsa, a nossa assertiva errada. Portanto, a primeira assertiva verdadeira, a segunda assertiva falsa, porque não é 1,50 m, é 1,25 m. Vamos agora ver a nossa próxima assertiva. Ela diz o seguinte: para escavações com profundidade igual ou inferior a 1,50 m, se ela tiver profundidade inferior ou igual a 1,5 m, deve-se avaliar no local a existência de riscos ocupacionais e aí, se for necessário, você adota as medidas de prevenção. Olha aqui, textinho legal, mas lembrando, não é 1,50 m, é 1,25 m. Portanto, normalmente a questão, ela costuma trazer alguns itens que se afirmam. Então, ela coloca ali na nossa segunda assertiva falando de 1,50 m e ela coloca na terceira assertiva falando de 1,50 m, para um confirmar o outro. Não caia nesse tipo de pegadinha. Ela errou na segunda assertiva falando de 1,50 m e errou aqui de novo falando de 1,50 m de novo. Ela simplesmente quer pegar o erro e te enfiar a goela abaixo esse erro. Ela falou uma vez, falou de novo, aí você vai dizer, não, ela já falou naquela outra assertiva, falou agora, não é possível que ela tenha errado duas vezes. Errou sim e errou de propósito. E às vezes as pessoas caem, tá? Às vezes as pessoas caem. Então,
Aqui está falando mais uma vez de 1,50 m para confundir você. Não é 1,50 m, é 1,25 m. Se ela tiver profundidade superior a 1,25 m, vai ter que ter aquele projeto elaborado pelo profissional, como estava dizendo lá na assertiva 2. E aqui está dizendo que se ela tiver igual ou menos profundidade que 1,25 m, aí a gente vai avaliar as condições, se tem risco, se não tem risco, e aí a gente vai decidir se vai ter ou não uma medida de prevenção. Mas lembra sempre, não é 1,50 m, é 1,25 m. As duas assertivas só estão erradas por causa desse número. Gostou dessa alternativa? Gostou dessa questão? É uma questão que traz aqui umas pegadinhas, porque elas são muito recorrentes em várias bancas. Por isso que quando eu elaborei essa questão, eu pensei nisso para você, tá? Se você está gostando dessas nossas séries aí de segurança do trabalho, curte aqui esse vídeo, inscreve no canal e sempre deixa aquela marcação, clica lá no sininho para que você seja sempre avisado quando tiver uma questão nova sendo resolvida aqui no nosso canal. Então, só para a gente fechar o nosso vídeo, nós temos aqui a sequência correta de cima para baixo é a letra C de casa. A primeira é verdadeira, as outras duas são falsas. VFF. Espero que você tenha gostado dessa questão, espero que ela tenha agregado para os seus estudos. Um grande abraço e até a aprovação.